E aí, você sabe respirar? Você sabe como construir uma tática de respiração? Vem para esse vídeo que a gente vai aprender. Olá, amigos, tudo bem? O meu nome é Daniel Vissoto, do blog vivaosax.com. Eu tenho mais ou menos uns 30 e lá vai pedrada anos de saxofone, mais ou menos uns 10, 12 anos de aulas de sax, e venho neste vídeo falar com você a respeito da tática da respiração. Como conduzir a tática da respiração para que você tenha um melhor aproveitamento no momento em que estiver tocando. A gente fala como respirar, de onde tirar o ar, como acumular o ar, como assoprar, mas quase ninguém na internet também fala sobre a tática da respiração. E é muito importante que saibamos construir uma tática de respiração bem construída para podermos nos expressar em meio às frases musicais. As frases musicais não podem ser quebradas, não podem ser violadas pela respiração, não podemos telegrafar a respiração. Existe uma porção de questões que precisam ser explicitadas e que nós vamos explicitar nesse vídeo e que você vai ficar sabendo. Fica aí, não sai daí, que a coisa vai ser legal. Antes de mais nada, se inscreve neste canal e curte aí este vídeo para que a gente possa crescer juntos e assim atingir um grande número de pessoas. Este vídeo, ele pode ajudar muita gente. Se você conhecer alguém que vai ser ajudado por este vídeo, envie esse vídeo para ele, compartilha, porque vai ser muito legal. Há uma lenda entre os alunos de que devemos respirar o máximo que podemos para termos conforto suficiente para não faltar ar em momento algum da nossa execução. Então a gente traz o máximo de ar. Se puder, traz mais ainda. E se puder, traz mais. E aí começa a tocar. Gente, não é assim que a gente respira. A respiração procede a partir de um autoconhecimento em relação ao comportamento de nossa capacidade pulmonar para com a frase que queremos expressar. Seja ela uma escala, seja ela uma frase musical ou um exercício. Devemos saber qual o comportamento de nosso corpo para saber o quanto respirar, de forma que uma pessoa com pouca experiência no saxofone terá grande dificuldade de saber o quanto deve e o quanto não deve respirar para cada desafio que encontrar pela frente. Quanto mais o saxofonista estuda, quanto mais o saxofonista se conhece em relação ao saxofone e àquilo que ele produz por meio do instrumento, mais facilmente ele saberá o quanto deve respirar. E o quanto devemos respirar? O que devemos respirar é o suficiente, nem mais, nem menos. Devemos saber que uma frase musical tem de ter fluência. Quando ela começa e termina, a frase tem de ter a fluência suficiente para não ser interrompida de forma artificiosa, como se eu estivesse dizendo assim: gente, dá licença que eu vou respirar. Isso não pode acontecer. Você não pode telegrafar que está respirando. Quando você tem uma frase, a prioridade é construí-la e executá-la sem respirar. Se você, porventura, precisar respirar numa frase, você deve fazê-lo da maneira mais discreta possível. É assim que a gente faz. A gente não pode ir respirando de nota em nota, de 3 em 3 notas, de 4 em 4 notas,
como fazem muitos saxofonistas iniciantes por aí afora. A gente precisa dar fluência para a música. Nunca devemos quebrar frases, nunca devemos quebrar exercícios, nunca devemos quebrar aquilo que estamos fazendo por conta de uma respiração intrusa que entra no meio da nossa execução sem ser chamada. A gente precisa aprender a disfarçar a respiração como algo que não faz parte da música, mesmo sendo estritamente necessário. Lembrando a vocês que este vídeo partiu de uma dúvida de um aluno do curso Viva o Sax Básico. Neste curso, a sua dúvida tem valor, a sua dúvida tem peso e a gente trabalha ela com todas as forças para que você possa atingir os seus objetivos. Se você está pensando em entrar no mundo do sax, se você já entrou e não sentiu o impulso positivo desse mundo, se você está dentro do mundo do sax, mas não sabe exatamente como fazer para rever os fundamentos, se você está dentro do mundo do sax e acha que entrou errado, é este o curso que você deve fazer. Venha para o curso Viva o Sax Básico, porque ele vai trazer a você todos os fundamentos do saxofone e vai trazer uma nova visão, uma nova concepção em função de cursos online de saxofone. A respiração tem que ser uma coisa confortável, gente. O saxofonista tem de tocar respirando para si, para a frase e para o embelezamento da frase em função da dinâmica que ele procura naquilo que ele está fazendo. O saxofonista não pode terminar a frase quase morrendo, porque logo em seguida ele terá outra frase. Então precisamos saber quais são os fatores que influenciam na respiração para que você tenha consciência do que fazer, do que medir no momento de construir a sua tática de respiração. Algumas coisas são importantes de se levar em conta no momento em que você vai trazer o ar para dentro de si. Primeiro, calcular o tamanho da frase que você vai fazer. Saber aonde você vai precisar respirar para começar inteiro, terminar inteiro, quebrando o mínimo possível a frase que você está fazendo e dando o máximo de fluência àquilo que está acontecendo. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, você saber que regiões do sax você vai atingir por meio dessa respiração. Se você começa no agudo e vai terminar no grave, o grave consome mais ar que o agudo, de forma que você tem que economizar ar para o fim da frase e não gastá-lo totalmente no início dela. Outra coisa que você tem que ficar esperto é a questão da embocadura, porque uma pessoa que não tem embocadura escapa ar, não consegue sustentar a embocadura e acaba fazendo uma respiração deficiente por causa disso. Outra questão importante é a questão dos vazamentos no instrumento. O instrumento não pode estar vazando, porque quem toca com um instrumento vazando precisa apertar muito, precisa assoprar muito, de maneira artificiosa para que a nota saia. E assim não conseguirá ter uma boa tática de respiração. Por último, eu coloco a questão da dinâmica. O saxofonista precisa saber que ele tem de fazer dinâmica em suas frases. Quando ele tem de crescer, quando ele tem de decrescer, quando ele tem que acentuar e quando não tem que acentuar. Tudo isso é feito pela quantidade de ar do saxofonista. Precisamos construir essa tática de forma a saber como nós nos comportamos em meio a toda essa situação, para saber exatamente o que trazer de ar para que seja o suficiente, nem mais nem menos, e assim consigamos um certo conforto na respiração,
que nos permita partir para a próxima frase estando ainda inteiros e conseguindo trazer o ar suficiente para ela. Por último, eu ressalto que isso vem do autoconhecimento do instrumentista de sax, da tática, da tentativa e erro. Ele vai tentando, errando, acertando, até que chega um momento que ele começa a se conhecer em relação à própria capacidade pulmonar, começa a desenvolver essa capacidade e começa a saber quais são as situações e como ele consegue reagir em meio a elas, de forma que ele sabe exatamente quanto tem de respirar, aonde e por quê. Esse autoconhecimento se dá no dia a dia do instrumentista, tocando o instrumento e enfrentando situações semelhantes. É mais ou menos por aí que eu queria falar com vocês e eu deixo esse alerta para todos. Vamos nos autoconhecer pela regularidade de estudo no saxofone. Viva o sax! E tudo que é necessário para se aprender saxofone de maneira rápida, segura, uma maneira bastante profissional até, eu encontrei nesse curso da Daniel Bisotto. Recomendo e falo sem medo de errar, um dos melhores cursos online que eu já vi. Por isso a gente recomenda. Obrigado.